Olá, boa noite para você que está assistindo a TV Aparecida. Está começando mais um Aparecida Debate. Você sabe, né? O seu espaço na TV de Nossa Senhora para se informar e formar a sua opinião a partir de entrevistas sobre os assuntos que pautam o nosso dia a dia no Brasil e que estão presentes na casa de cada brasileiro. Um país se faz com homens e livros. Frase célebre de Monteiro Lobato. Sendo assim, a gente pode interpretar que a literatura, sobretudo a literatura nacional, é parte importantíssima da construção de uma sociedade. Não foi diferente aqui no Brasil. Desde a chegada dos primeiros portugueses às nossas terras, cada vez mais se viu crescer a tradição de escrever, editar e publicar obras literárias. Ao longo de 5 séculos surgiram novos gêneros, diferentes autores e também complexos desafios para essa cultura e esse mercado. Então, qual é o papel da nossa literatura para a preservação da nossa história? Como ela se adequou com o tempo? Por que é tão importante para a educação? E qual o futuro dos livros no Brasil? Para nos ajudar com essa conversa, tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios, de maneira virtual, Vitor Tavares, ele que é presidente da Câmara Brasileira do Livro. Ele também é CEO da distribuidora e livraria Loyola, iniciou a atuação no mercado editorial aos 17 anos na editora Vozes de São Paulo. Foi diretor e vice-presidente da CBL em outras gestões, diretor e presidente da Associação Nacional de Livrarias por 2 mandatos, além de ter sido membro da Comissão em Defesa do Livro, Leitura e Literatura. Boa noite, viu, Vitor? Obrigado pela participação com a gente. Boa noite, Guilherme. É um prazer e uma satisfação muito grande falar com você, falar no seu programa, no programa de Aparecida Debate, e falar disto que é muito importante, né? Que a gente já trabalha há muitos anos, né? Que é falar de livros, literatura, enfim. O livro é o principal difusor do conhecimento, do saber e, principalmente, o que mantém e transmite a nossa história, né? Eu gosto muito de bater um papo e falar com os amigos sobre essa importante ferramenta que ajuda a todos os cidadãos na sua transformação, e o livro ele transforma vidas, né? E é um pouquinho dessa reflexão e dessa mensagem que a gente quer levar para quem está em casa mesmo. Vitor, obrigado então mais uma vez por estar aqui conosco. E também recebo, de maneira presencial, a Mariana Bastos. Ela é jornalista com 15 anos de experiência no mercado editorial. Atualmente é coordenadora de marketing da editora Santuário e a editora Ideias e Letras, e também proprietária da Livraria do Vale. Membro do Instituto de Estudos Vale Paraibano e membro honorário do Instituto Ruth Guimarães. Também tem vasta experiência na curadoria de feiras literárias e culturais em diversas cidades. Mariana, boa noite, viu? Boa noite. É de casa, né? Mas uma alegria ter a sua participação aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Eu que estou no mercado editorial trabalhando, mas sou uma apaixonada por literatura. Então, falo como profissional, mas também como quem acredita na leitura, no poder da literatura. E sempre que quiserem, me convidem mais para falar de livro. Com certeza, não faltarão oportunidades, viu, gente? E agora, queria então que a gente começasse esse nosso bate-papo. Como eu falei ali na nossa apresentação, né, é importante a gente falar sobre literatura para você que está nos acompanhando, né, independente da sua idade, sejam as crianças, os adolescentes, que têm isso mais trabalhado no dia a dia nas escolas, mas também os adultos, os mais velhos, e principalmente a gente falar da literatura nacional, que ajuda a gente a entender a nossa identidade enquanto povo, né? E Mariana, inclusive, primeiro eu queria pedir essa sua ajuda para explicar um pouquinho para quem está em casa como é que a gente consegue resumir, definir a importância que a literatura tem, primeiro nessa nossa construção mesmo, então, como sociedade, como povo, a partir do momento, claro, essa grande influência da chegada dos portugueses, né, na cultura e naturalmente no nosso idioma, a literatura veio junto como um instrumento importante nessa construção do que viria a ser o Brasil, né? Exatamente. A nossa história está vinculada à história da nossa arte, da nossa cultura, dos nossos costumes, daquilo que a gente daquilo que como a gente se veste, se comporta. E a literatura, como o Vitor falou,
que ela chega por meio dos livros, ela passa isso para gerações e para gerações. Então, é extremamente importante, quando se vai conhecer a história de um local, de um país, que a gente comece pela literatura. Eu sou uma grande defensora da literatura, eu acho que é o caminho mais gostoso, mais inspirador de se conhecer a história de um país, a nossa identidade, os nossos costumes e tudo aquilo que a gente é, né? A literatura, ela usa da nossa língua, que também é parte da nossa cultura, ela, como uma linguagem artística mesmo, ela usa todo o potencial que a gente tem, todo o potencial da língua. Ela articula ali os textos em uma página e um texto verbal, oral, para trazer aquilo que nós somos. Então, como apaixonada e como defensora da literatura, eu acho que a gente tem que começar por ela. É o que a gente faz com a criança, né? Na alfabetização, a gente quer contar uma história, a gente quer ensinar algo para uma criança, algo de como representa o que é aquele sentimento. A gente começa pela narração de uma história, pela contação de histórias. Então, é isso que a gente tem que levar para reconhecer a nossa própria identidade como povo, como cidadão, como leitor. E eu acho que é o pontapé inicial, é começar pela literatura. É o caminho mais fácil e mais interessante. E acho legal você já ter falado disso, Mariana, em relação a como a literatura é usada com as crianças, né? Inclusive, daqui a pouco eu quero voltar nesse ponto para a gente falar mais sobre o uso da literatura na educação, né? De forma pedagógica, né? Principalmente na primeira infância, nos primeiros anos da fase escolar. Agora eu queria ouvir o Vitor, ainda nesse sentido, Vitor, dessa construção social que a gente tem a partir da literatura e principalmente esse auxílio que a literatura nacional nos dá no que diz respeito a um registro histórico, né? Quer dizer, quando a gente pega um livro, ainda que seja um romance, que seja um livro ficcional, muitas vezes ele nos ajuda a entender o contexto da época em que ele foi escrito, ou então o contexto da época onde aquela história se passa, né? Dá para a gente interpretar assim mesmo que é possível conhecer mais sobre um país através dos seus livros? Sim, sim, Guilherme. Sim, Guilherme e os nossos amigos da TV Aparecida. Eu acho que... E o Brasil, ele tem, assim, hoje, né? Hoje, dados da Câmara Brasileira do livro mostram que nós temos uma rica bibliodiversidade, isto é, a gente produz muito livros e muita literatura. E o que isso faz? Faz com que a criação literária, assim, por meio dos nossos escritores, eles têm assim um poder de criar tão grande e vai se construindo a história por meio da literatura, por meio do livro. A literatura é a arte de você colocar nas palavras, nas frases, nos textos, aquilo que vai acontecendo durante o nosso viver, durante o nosso dia a dia e também retratando também o nosso passado, colocando o nosso presente e projetando o futuro. Eu acho que é super importante você estar assim inserido e inserir os jovens, as crianças, enfim, todos os cidadãos, para que faça com que cada vez mais ele, por meio da literatura, ele vai construindo, ele vai adquirindo uma consciência crítica e vendo que o certo e o que dentro de uma sociedade moderna, de uma sociedade instruída, de uma sociedade educada, aquilo que também não é o certo, né? O certo dentro do nosso contexto. Então, por meio da literatura, você consegue pegar os cânones, né? Os antigos, analisar os antigos autores, as antigas obras, analisar e trazer para o presente. Nem tudo aquilo que lá no passado foi escrito, a gente pode descartar. A gente vai pegar, fazer as análises, vai contextualizar o tempo presente para a gente poder utilizar esses grandes pensadores para o nosso tempo hoje.
e dentro disso ir adaptando dentro de uma nova realidade, que a sociedade ela parte de uma situação que ela muda, ela vai mudando conforme o momento histórico. Então a gente tem que tomar assim alguns cuidados para não pegar de repente textos antigos e ficar ali, isso daqui é dogma de fé. Não pode ser assim. Vamos analisar, trazer para o tempo presente e projetar o futuro, uma realidade, para uma sociedade melhor. Porque se a gente ficar também encaixotado dentro dos textos, a gente pode, de repente, estar, em vez de evoluindo, regredindo dentro de um momento, dentro da própria história. Isso também nós precisamos de tomar muito cuidado em relação a isso, em relação à própria literatura, o que se escreve e como que se analisa. Por isso que é importante você ter sempre leituras diversas, tanto ficção como não ficção, para você ter o seu discernimento para poder encontrar aquilo que é melhor para você viver uma realidade hoje nova, uma realidade onde você tem que levar em consideração questões raciais, questão de gênero, questão econômica, questão de liberdade de expressão. Isso tudo é muito importante e a literatura nos dá esse subsídio para a gente poder encontrar caminhos melhor para uma sociedade melhor. É legal isso que o Vitor está falando, né, Mariana? Porque a gente, ao longo dos últimos anos e ao longo, por exemplo, da nossa pesquisa para a elaboração do roteiro para esse programa, por exemplo, a gente com frequência se depara com algumas polêmicas que surgiram ao longo dos últimos anos, principalmente, com alguns autores por causa disso, né? De frases, citações, expressões usadas e, para que fique claro para quem está em casa, né? Como se diz na gíria hoje em dia, isso aqui não é passar pano, né, para uma colocação que hoje em dia não é socialmente aceita ou que é encarada como preconceituosa. Mas é importante também não cancelar uma obra. Lá no começo do programa eu citei Monteiro Lobato, que é um que frequentemente algumas releituras, inclusive é legal que algumas novas edições, releituras de obras assim, já trazem inclusive essa adequação na língua, né? Quer dizer, termos que não são aceitos ou que a gente consegue encarar e entender como preconceituosos hoje, já não entram em novas edições. Agora, é importante também não cancelar toda uma obra por conta desse contexto diferente de outra época, né? Sim, a literatura ela tem uma pretensão de eternidade, né? Então, tem autores de séculos e séculos atrás que são lidos até hoje, né? E a gente precisa entender que ela, como uma manifestação artística, né, da linguagem, da nossa língua, e ela é uma linguagem artística, ela reproduz aquilo que é a vida, aquilo que é o costume de uma época, de uma sociedade, de um período, né? Escritores são observadores da sociedade. Então, ela traz as instituições, as relações humanas, né? Então, eu acho que todo diálogo nesse sentido é válido. A gente precisa dialogar sobre isso. Aquilo que está registrado ou que não está registrado, que passou por nós por meio da oralidade, que também é literatura, né? Até os iletrados têm sua literatura, como diz Cecília Meirelles, porque quem conta uma história está também fazendo literatura. Aquilo que foi passando de geração para geração, de século a século, precisa ser revisado, precisa ser lido, precisa ser debatido com os olhares da modernidade. E isso é válido, né? É interessante que esse diálogo seja aberto aqui na TV, é interessante no trabalho, nos eventos, o trabalho da CBL, na Bienal do Livro e nos eventos menores que acontecem, como as feiras literárias aqui da região e das cidades menores, que esse debate ele seja levado para frente. Porque a literatura ela fica. O autor às vezes nem está mais aqui, mas a literatura ela continua por essa pretensão de eternidade que ela tem. Né? O Shakespeare de séculos atrás é outro Shakespeare hoje, né? A gente mesmo. Se a gente pega um livro para ler hoje e ler de novo daqui a alguns meses, a gente pode interpretar, a gente pode sentir, a gente pode entender de outra forma. Porque a literatura é isso. O texto que está ali dentro é o texto, a gente decifra aquele caractere, aquela letra, mas a literatura ela transcende o texto, né? Então, eu acho que todos esses diálogos são muito válidos e essas reflexões elas têm que ser tomadas e precisa abrir a discussão para isso. Isso é interessante para todos, para o leitor, para nós do mercado, para a criança que está sendo formada como leitor, para pais, para a sociedade. Abrir esse diálogo é extremamente importante. Mariana, já que a gente está falando agora, né, dessas
citando obras, né, clássicos que ultrapassam gerações, que passam por décadas, séculos. Queria aproveitar e trazer um pouquinho de experiências pessoais rapidamente aqui no programa com vocês para a gente finalizar esse primeiro bloco. Consegue lembrar, Mariana, tem alguma obra nacional que você lembra que na sua infância ou na sua juventude te marcou mais? Ou alguma que você diria para quem está em casa que essa, se não leram, tem que ler? Olha, eu comecei a ler com a coleção Vagalume. Acho que toda pessoa da minha idade, a coleção Vagalume era algo que era muito conhecido nas escolas, é uma coleção clássica. Mas eu me apaixonei pela literatura nacional quando eu li Jorge Amado. Então, acho que um adulto, né, já pode começar por Jorge Amado, Capitães da Areia, para a gente entender esses Brasis dentro do nosso Brasil. Então, fiquei apaixonada pela literatura nacional a partir do momento que li Jorge Amado. Fica essa indicação para quem está em casa. Deixa eu aproveitar e ver com o Vitor também, que tenho certeza que deve ser um leitor assíduo também, Vitor, mas você lembra daqueles na juventude, na infância, você lembra se teve algum que te marcou mais também, que foi assim um livro que te trouxe mais esse encanto pela literatura nacional? Não estou copiando a Mariana, não, mas uma coisa que me fez ler, e isso há muito tempo, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de idade que Mariana, né? Eu estou com 60 anos e na minha adolescência era uma coqueluche, a gente descobrindo a literatura brasileira, os clássicos da literatura brasileira, o Jorge Amado, né? Dona Flor e seus dois maridos, Capitães de Areia, a gente lia aquilo em uma semana para saber o que estava acontecendo, e quando você vê, tem a conotação, né, a contextualização de problemas sociais com os jovens abandonados, já naquela época, né, com garotos abandonados e cobrando que uma sociedade que busque olhar pelas suas crianças, pelos seus jovens, para buscar uma sociedade melhor, um país melhor, pelo meio da educação. E o próprio Machado de Assis, né? O Dom Casmurro, a gente lia assim na minha adolescência, a gente leu e querendo descobrir quem matou a Capitu, e até hoje eu não descobri ainda. E é muito interessante também. E a mensagem subliminar sobre a questão, né, da exploração negra, da exploração da mulher, enfim, né? Enfim, o romance é algo assim que você está lendo ali, aquela ficção assim, você lê e você fica encantado e você quer descobrir caminhos, como aquilo acontece, onde vai terminar, né? E a gente acaba descobrindo que lá dentro tem mensagens, grandes mensagens. Isso grandes mensagens, boas mensagens para quem está lendo, para aquela pessoa que está lendo, para ir passo a passo e transformando a vida daquela pessoa para melhor. Então, eu acho que essa é a arte da literatura é transformar as pessoas. Bem, como disse para vocês, para quem está acompanhando em casa, no fim do último bloco, agora eu quero começar a trazer um pouco a questão da educação, e que a gente sabe que a literatura ela é uma parceira e uma ferramenta extremamente importante também para a educação no Brasil e em todo o mundo. E aí eu queria primeiro uma análise, uma opinião de vocês, Mariana, se puder começar para a gente, em relação ao uso de livros na educação. A gente, como o Vitor lembrou para a gente tem uma variedade de gêneros e de livros, de títulos, autores muito grandes no Brasil. Dá para a gente encarar que isso também é bom para a educação, se a gente partir do ponto de vista que qualquer obra pode ter alguma finalidade acadêmica? Você acredita nisso, que de alguma forma toda a literatura pode ser utilizada para a gente aprender ou ensinar algo? Eu acho que leitura e educação caminham juntas, né? É preciso que a criança esteja alfabetizada e depois letrada, né? Não apenas alfabetizada, não apenas que ela consiga ler aquela palavra, mas que ela consiga estabelecer conexões com aquilo que ela já viveu, com aquilo que tem no mundo. Eu acho que, como a gente vive no Brasil, a gente sabe muito bem dos problemas que nós temos em estrutura de educação. É um problema, é um fato, né? Então, a gente tem índices ainda baixos com relação à formação de leitores, problemas dentro das escolas, e isso públicas e particulares, né? Eu acredito na literatura como
uma expressão artística também. Ela é complementar à educação, a educação precisa dela e ela precisa da educação, mas a gente não pode esquecer que ela é uma arte. Ela é uma manifestação artística, assim como o cinema, assim como a fotografia, assim como qualquer outra arte, né? Então, ela transcende também o tema da educação, né? A forma como a gente estuda literatura na escola hoje, na minha opinião, de apaixonada e, de certa forma, falo mais de um ponto de vista pessoal até, como quem ama mesmo a literatura, a gente estuda a literatura e acaba tirando dela aquilo que ela tem de melhor. Então, ler para fazer uma prova, ler um grande clássico. Olha, quem lê o livro do segundo bimestre para fazer a prova de literatura? O que é o modernismo? O que é o romantismo? Né? Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Estudar a história da literatura, estudar os grandes clássicos, os grandes autores, mas não pode parar por aí. Antônio Cândido fala isso, a literatura é um direito. E a gente tem que fazer com que aquele jovem, aquela criança que está dentro da escola, que ela tenha o direito de ter esse acesso à literatura como arte, né? A literatura como forma dela conhecer outros mundos, e não apenas para tirar o 10 na prova. É uma conexão que eu sempre faço. Não que prova não seja importante, os professores que não fiquem chateados comigo, mas a literatura, ela transcende também a educação. A gente precisa ir além com ela, né? A gente precisa fazer com que o livro ele não seja visto como algo escolar e para decorar e para estudar e para apenas ler, mas como algo que vai te levar para outro mundo, para outro universo, vai te trazer conhecimento e tudo mais que ele pode, né, te proporcionar, né? É importante também, acho que o Vitor pode falar sobre isso, não existe livro apenas de literatura. Existe livro de fotografia, existe livro de arquitetura, existe livro de culinária, existe livro sobre tudo, né? E a gente tem essa percepção de achar que o culto, o erudito, né, é aquele que escreve. Quem é o inteligente na escola? É aquele que sabe escrever. Mas aquele que tira uma fotografia, que faz uma imagem, né, aquele que é uma inteligência também, é uma arte também, né? Então, essa percepção dessa cultura letrada, a gente precisa expandir isso. Eu acho que a escola é o local, né, de trabalhar a escola é a ferramenta é o primeiro contato que a criança tem com o mundo. Então, a gente precisa que ela seja feita para isso, para fazer a criança refletir e não apenas para passar lá na prova, para passar de ano ou para ler o livro do bimestre. Fazer com que expanda a mente, a cabeça, a criatividade por meio do livro, por meio da literatura. É importante você falar isso mesmo, Mariane. Como você disse, é uma visão pessoal e que os professores acho que não ficarão chateados com a gente, até porque eu acho que é algo maior do que um ponto individual de professores, né? Talvez é uma discussão mais extensa até de como o sistema também perpetua essa ideia essa modalidade de ensino de outras formas também, não só com o ensino da nossa língua e da nossa literatura. Agora, Vitor, eu, por exemplo, particularmente, já tive experiências nesse sentido, acho que todo mundo, né, de fazer uma prova perguntando algo específico do capítulo 4 de um livro, mas também já tive experiências de aquele livro virar trabalhos teatrais ou virar rodas de debates para que a gente conversasse sobre a história da obra e o contexto dela. Então, eu queria ouvir sua opinião nesse sentido também. Como é que você acha que a literatura e a leitura mesmo tem sido usada e trabalhada nas escolas hoje? Bem, uma análise que eu faço, eu acho que nós temos que trabalhar, né, por meio de políticas públicas e por meio de inserir a criança, desde a primeira infância, não o hábito da leitura. O hábito não. Quando você faz algo por hábito, é porque você foi fazendo repetidamente e uma hora você vai cansar e vai enjoar daquilo. A leitura ela tem que partir pelo prazer de ler.
Quando você cria um prazer de alguma coisa, você vai fazendo isso naturalmente. E eu gosto muito disso, não o hábito da leitura, e sim formar leitores pelo prazer de ler. E você analisa assim, desde a primeira infância, depois passa para a infância, depois o jovem adulto, a atração que eles têm pelos textos, pelos livros, né? E como a Mariana falou, não só literatura como um todo, mas pelos textos, pelos livros em si, pelas ilustrações, pela matemática, sabe, o próprio aluno que se destaca na matemática, a literatura e os livros, eles acabam retratando isso também, sabe? Isso é importante porque você vai mostrando a diversidade e a pluralidade que tem dentro de uma sociedade ou dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, né? Nós não podemos dizer, temos que todo mundo ler esse livro para poder fazer a prova e passar de ano. Por quê? De repente é um texto que eu não me adaptei, não bate com o meu interior, assim, e muitas coisas a gente já nasce com aquilo, com aquela forma de entender e analisar. E a gente tem que ter também o direito também da livre escolha, de ser orientado e ter a liberdade de escolher. Por isso que eu gosto muito quando se fala assim de livrarias, quando se fala assim de bibliotecas, quando se fala assim da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde nós tínhamos mais de 3,5 milhões de exemplares de livros dos mais diversos gêneros literários e livros para todos os temas, né? Para todos os gostos, e a gente vê lá as pessoas assim livremente entrando, indo nos estandes, do stand da própria Ideias e Letras, no estande das editoras religiosas, das editoras universitárias, das editoras de literatura, e escolhendo livremente aquilo que ele gostaria de ler, aquilo que ele quer ler naquele momento, não importa se é um livro sobre questão sexual, sobre questão de gênero, sobre questão de ecologia, natureza, enfim, artes. A gente vê, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção hoje do jovem, a questão dos quadrinhos, né, do HQ. Então a gente não pode estar tolindo. Quando você fala de livros e literatura, e quando você fala de leitura, você está falando de liberdade de expressão. Isso é super importante para a gente manter isso. A partir da hora que a gente tolir uma sociedade da liberdade de expressão e a gente impor alguma coisa, essa sociedade ela não está evoluindo, ela está regredindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu gosto muito quando você entra numa livraria, como a livraria da Mariana, ou uma livraria aqui em São Paulo, nas grandes cidades, numa pequena cidade, e a pessoa, aquela família entra e vai lá nas sessões, vai escolher o livro, vai escolher o autor de preferência. Quando tem uma tarde de autógrafo numa livraria, que a cidade fica sabendo que aquele autor vai estar presente naquela cidade, é uma festa. Isso é super importante. E aí a gente vai formando, sim, a consciência crítica no leitor, no jovem, no cidadão, para ir passo a passo, ir transformando a nossa sociedade por meio da educação. No caso, você também está educando, você está instruindo, e por meio do livro, e difundindo a literatura por meio do livro e fazendo com que isso chegue cada vez mais na mão do público leitor. Vitor, agora eu acho que é legal a gente falar dessa, como você disse, desse amor, desse prazer pela leitura que a gente quer e precisa despertar, a gente citar aqui um pouquinho dos desafios para que isso seja criado. Você citou alguns, por exemplo, né, justamente nesse trabalho para que as pessoas tenham essa liberdade na escolha, para que as pessoas se interessem. Agora, uma dúvida que eu tenho é em relação à acessibilidade. Vocês dois, na verdade, vou perguntar para os dois, pela proximidade que tem com o mercado, tem algum outro tipo de desafio hoje ainda em relação a tornar os livros mais acessíveis, Vitor? Em relação a questões financeiras, socioeconômicas, os livros já estão mais próximos até da população mais carente? Em locais de acesso, é uma dúvida que a gente tem. A gente sabe que o Brasil ainda é um país que, felizmente, ainda que com algumas dificuldades em alguns casos específicos, mas ainda mantém muitas bibliotecas. Mas essas bibliotecas chegam à população mais carente? Como é que vocês avaliam essa questão do acesso ao livro naquelas pessoas que têm menos dinheiro? Eu acho que nós temos, sim, um programa de bibliotecas, um programa federal, que tem, por meio do MEC, que toda cidade
tem que ter no mínimo uma biblioteca. E todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, tem que ter uma biblioteca rica e atualizada, inclusive respeitando o contexto daquela região, da regionalidade, ter livros do autor daquela região, daquele estado, para que o autor local ele está retratando também o que acontece, o que se passa no dia a dia daquela sociedade. Enfim, e isso é lei, só que a gente não consegue suprir isso. Nós temos muitas cidades que ainda não têm uma biblioteca rica e atualizada, nós temos muitas escolas que ainda não têm uma biblioteca também rica e atualizada, e, além do mais, nós precisamos de ter também o bibliotecário ali orientando, dizendo, falando para os alunos, essa biblioteca está aqui, ela não está fechada, é para você ir lá, entrar e pegar o livro, levar para casa, emprestar o livro, devolver, né? Criar essa consciência de levar e trazer de volta, porque esse mesmo livro pode ser lido não só por ele, mas para N pessoas, N alunos, né? Enfim, nós temos que, sim, essa questão da biblioteca pública é importante que a gente tenha elas cada vez mais em várias cidades do Brasil e nas escolas e sempre atualizadas. E tem dados, né, na pesquisa Retrato da Leitura do Brasil, que diz assim, escolas que têm uma biblioteca aberta, perene, com programas de leitura, né, horário da leitura, fazendo com que os alunos frequentem essa biblioteca e criem o hábito de frequentar essa biblioteca, normalmente elas se saem melhor nos exames nacionais e internacionais. Cresce, né, o índice dessa escola nas avaliações que nós temos aí do PISA e outros exames que a gente tem. Enfim, outra coisa que é super importante é a gente também favorecer ou valorizar também as livrarias físicas. Nós precisamos ter cada vez mais livrarias físicas e fazer com que, por meio de vocês, um programa como esse, a imprensa tem que ajudar muito, a própria escola, enfim, aonde tem gente, quando se fala de livros e literatura, os autores, as editoras, dizer o seguinte, não perca o hábito de frequentar uma livraria, valorize a livraria da sua cidade, seja ela pequenininha, média ou grande, uma livraria, seja ela religiosa, uma livraria de literatura, frequente uma livraria infantil, frequente livrarias e não vai com aquela temática, eu não vou entrar na livraria porque vou gastar dinheiro que estão me chamando para eu comprar um livro e deixar ele no cantinho em casa e nunca vou ler esse livro. Não pensa assim, não. Frequente sem objetivo nenhum de gastar um centavo, só para ter o hábito de frequentar. Eu sei que um dia você vai falar assim, vou entrar numa livraria e essa livraria, quando começar a passear pelas gôndolas, pelas estantes, eu sei que eu vou encontrar um livro que vai encaixar certinho para aquele momento que eu estou vivendo, seja uma questão social, psicológica, um desafio empresarial, um desafio muitas vezes na questão assim, na questão de você, na sua formação, na questão do seu trabalho, você vai, puxa, era esse livro que eu estava precisando para eu poder melhorar o problema que eu tenho lá em casa, lá no meu trabalho, ou então esse livro aqui serve certinho para um amigo que está passando por uma dificuldade momentânea em relação a um problema nesse momento, e o livro ele acaba preenchendo esse espaço. Então, nós temos que ter o hábito de frequentar livrarias e sempre com objetivo. Como eu entro, de repente, num shopping, passear, entra na livraria. Não vai com aquela ideia que eu vou gastar. Não vou gastar nada, mas eu quero saber quais são as novidades, o que está acontecendo, que livro pode me ajudar no meu dia a dia e até mesmo no meu crescimento pessoal. Mariana, queria ouvir de você também, então, a sua opinião nesse sentido, né, em relação a essas políticas públicas e também da própria competitividade do mercado, né, em relação à acessibilidade de livros. Claro que a gente fala com um Brasil muito plural, né, onde tem pessoas que não conseguem ter, claro, nem a renda garantida para alimentação, para o que é básico. Mas em relação ao que a gente viu ao longo das décadas, hoje dá para entender que o mercado também é mais competitivo e por isso consegue trazer os preços mais acessíveis para quem está em casa? Eu acho que todo mercado sofre aí as interferências né, como qualquer mercado existente. Nós acabamos de passar por um período difícil de pandemia e todo mundo
foi modificado, as formas de produção também, tudo isso deu uma atrapalhada em alguns percursos. Mas eu acho que o desafio para o Brasil passa primeiro por esse desafio cultural, é o que a gente já falou, esse desafio que está dentro das escolas, mas não apenas nas escolas, não apenas com a educação, né? Essa cultura de que a literatura é para todos, não só para uma elite, não só para o culto, para o erudito, mas para todos, de diversas formas, né? O livro está aí, é para ser aberto, é para ser lido. Porque nós do mercado, nosso trabalho é fazer com que o livro chegue no leitor. Mas entre chegar e ele ler, existe um outro caminho a ser feito, né? Ele pode comprar um livro, ele pode não apreciar aquele livro. E a gente quer ele formado como leitor, porque ele não vai parar no primeiro livro, ele vai continuar. Então, eu acho que o primeiro desafio é essa barreira cultural, essa barreira socioeconômica, né? E um segundo desafio que nós somos um país que não foi fortalecido ainda como cultura escrita. A nossa imprensa chegou bem depois, né? E ela chega, a gente começa a se desenvolver como imprensa e logo a gente já recebe uma cultura audiovisual. Então, o Brasil quase que parte de uma cultura oral para audiovisual. A gente teve pouco tempo para desenvolver a cultura escrita. Então, nós temos que formar leitores adultos e crianças, não apenas as crianças. Passando por isso, e aí é um trabalho em conjunto de mercado, de escola, de educação e de família, a gente tem que fazer com que as pessoas recebam livros. E aí entra o poder público também, o dever do poder público, o dever das instituições, para fazer com que cada vez mais sejam formados mais leitores. Porque isso é bom para todo mundo, como eu falei, é bom para a sociedade, é bom para o mercado editorial, é bom como país, é bom para a educação, é bom para o professor. Nós somos um país muito grande, um dos desafios do mercado hoje editorial é lidar com a logística desse país enorme que nós temos. Então, você lança um livro em São Paulo, você quer que ele chegue. A gente ainda tem no Sudeste a maior concentração de livrarias. Se eu não me engano, 60% das livrarias brasileiras estão no Sudeste. Então, a gente precisa fazer com que esse cenário ele seja ampliado para outros estados do país. E os desafios são tantos, mas eu acho que essa união, partindo de mercado, escola, educação, família, do poder público, eu acho que é o caminho, né? Literatura essa que tem novos desafios, né? Além de tudo isso que a gente já falou aqui no programa, que nos últimos anos, naturalmente, principalmente nas 2 últimas décadas, tem aí o desafio de lidar com um meio digital, de se adequar e também muitas vezes, pelo menos na interpretação de muita gente que está em casa, de competir com o digital. Mariana, e aí? A gente sabe que era um processo natural, né? A gente vê essa conversão, por exemplo, da literatura em novas plataformas pela internet, plataformas virtuais, dos e-books, né? Então, hoje, um celular, assim, eu posso ter milhares de livros, né? Mas era um caminho natural, mas é uma boa saída ou ainda vale a pena manter essa cultura do livro físico? Bom, eu acho que o livro ele é o suporte, né? Ele é a nossa plataforma, digamos assim, para que um conteúdo chegue até nós. Que a gente tem que refletir e pensar o que vale é o conteúdo, né? Esse conteúdo ele precisa chegar para o leitor. Assim como o mercado da música passou por isso já há alguns anos e hoje a gente não vende mais a mídia, né? Estamos aí com os streamings. O mercado editorial está chegando a hora dele e isso vai precisar acontecer. Como aconteceu em diversas áreas do mundo, o mercado da música é um exemplo muito bom, porque está ali também a música como arte e o mercado teve que se reinventar inteiro para continuar, né? Como todos os lados existem os prós e os contras, mas eu acho que a reflexão que tem que ser feita é que independente de onde a pessoa estiver lendo, se é no papel, se é no computador, ou no celular, ou no tablet, né? O importante é que aquele conteúdo chegue para o leitor. E aí a tarefa agora, eu acho que é um desafio, o Vitor pode complementar, do mercado mesmo, dessa estrutura que existe hoje, de se reinventar para que continue chegando. Hoje, quando a gente pensa num livro como produto, a gente não pensa mais nele só no suporte físico, a gente pensa ele como um suporte de conteúdo. Ele já sai do projeto com um projeto do livro físico, obviamente, e que eu sou super a favor ainda, adoro o livro no papel, e acho que são experiências diferentes, né?
Mas a gente já pensa no audiobook, nele para que as pessoas possam ouvir, né, aquele conteúdo. A gente já pensa nele como e-book, né? Então, de um produto você consegue originar vários ali, né? Esse é um desafio tanto para o mercado, que vai precisar se reinventar. Existe a questão da acessibilidade também, que a gente precisa rever e questionar e melhorar no nosso país. A gente passou por isso na pandemia agora, quantas crianças sem escola porque a região não tinha internet, porque não tinha computador, porque dividiu o notebook com o irmão. Então, a gente também tem que pensar isso no Brasil. Mas, por outro lado, também começa... Esses dias eu estava querendo comprar um livro que tinha lançado só em Portugal. E aí o frete ficaria um valor aí muito mais caro do que o próprio produto. E a versão digital eu conseguia adquirir antes dele chegar no Brasil. Então, também é uma forma de acessibilidade, de conceder o acesso com um menor custo. Tudo tem aí suas variáveis e os ângulos que precisam ser estudados. Acho que é um desafio tanto para o mercado, que a gente vai precisar se reinventar, vai precisar pensar nesses novos formatos, mas acredito que a reflexão que tem que ficar é que o conteúdo chegue, independente da plataforma ou do suporte que ele está chegando, se é o papel, se é o celular, é importante que as pessoas leiam. Como é que você tem encarado isso, Vitor? A gente tem dados dos últimos anos, né? Pelo menos recortes até o início, meio da pandemia, em alguns casos, 80% de crescimento de um ano para o outro em anos seguidos no consumo, na compra de e-books. A gente vê que o consumo está acontecendo, né? O mercado, você também encara que tem conseguido se adaptar a isso? Guilherme, é um desafio muito grande, e eu acho que as novas tecnologias, elas surgem e não tem como você remar ao contrário. Você tem que ir, como a Mariana falou, e se adaptando e entendendo e vendo aonde você pode ajudar o público leitor, e onde essa tecnologia também ajuda também na própria na própria produção literária, e também na questão da indústria editorial, né, e livreira. Então, enfim, eu acho que, por exemplo, como que eu vejo os e-books ou os livros eletrônicos? Eu acho que isso teve, assim, quando chegou há uns 15 anos atrás, ele era muito mais ameaçador do que agora. A gente tinha muito receio, o que vai acontecer? Mas o mercado vai se reinventando, criando novas formas de leitura e até mesmo nossa forma de atender esse público leitor, e a gente viu que então, a própria Bienal, né? Não sei se foi por causa da pandemia, que nós estávamos há 4 anos sem ter a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o público foi, assim, de uma forma muito grande, visitar a Bienal e comprar livros, encontrar o seu leitor. Quando você fala de e-books, você quando compra ou baixa, faz o download, você não tem um contato importante, que é o contato do leitor, essa aproximação do leitor com o próprio autor do livro, e isso só acontece mediante ao livro físico, a uma festa, né, um festival literário, uma Bienal do livro, como aconteceu, e também nas próprias livrarias. Então, eu acho que a gente vai encontrando caminhos, mas temos desafios que, por exemplo, no próprio livro, se de repente numa possível reforma tributária, seja o governo A ou B, taxar o livro é imune de imposto no Brasil. Se ele vem a taxar o livro, isso vai prejudicar e vai atingir o quê? Sempre o consumidor final, que vai pegar diretamente na questão da renda, né? Se eu tenho um livro mais caro, minha renda também é menor, eu vou comprar menos. Isso daí vai acabar atingindo tanto o livro eletrônico como o livro também em papel, né? O livro convencional. Mas uma coisa que eu vejo, o livro eletrônico vem crescendo, mas mas ele não consegue acompanhar ou passar a quantidade de livros publicados, que é por volta de 380 milhões de exemplares de livros publicados no Brasil, segundo dados da Câmara Brasileira do Livro. Mesmo no ano da pandemia de 2021, foi 380 milhões de exemplares publicados em livros físicos, né? Mais da metade desses livros são comprados pelos programas de compras governamentais, tanto do governo federal como dos governos estaduais, como os governos municipais, e a gente vê que tem também políticas públicas fazendo com que o livro chegue mais facilmente na mão do público leitor. Eu vejo, sim, que quando de nós, né, tivemos acesso a
um texto, né, por meio do livro eletrônico, e gostamos tanto que depois nós fomos numa livraria e compramos o livro físico para ter o livro, que o livro físico ele atrai uma atração tão grande, ele é tão lúdico que a gente acaba querendo ter o livro ali embaixo do braço, tal, levando, vendo, cheirando, tocando, rabiscando, fichando aquele livro, e que a gente muitas vezes não consegue fazer isso com o livro eletrônico. E muitas vezes a gente compra o livro físico e nas viagens também faço o download, então um complementa o outro. E como a Mariana falou, não importa por onde eu estou lendo, qual plataforma eu esteja lendo, é importante a gente fazer do Brasil verdadeiramente um país de leitores. Você falou do número de publicações, Vitor. Para a gente encerrar o programa, eu não podia deixar de fora uma questão que eu particularmente ouvi bastante, inclusive numa experiência, numa gravação para a TV Aparecida, na Bienal do Livro em São Paulo. A gente ouvia muitos pais, né, numa série de reportagens que a gente fez, uma falava sobre os novos nomes da literatura, né? Então, esses novos autores, novos escritores que têm surgido no mercado, muitos deles que vêm, inclusive, da internet, né? Que são influenciadores digitais, criadores de conteúdos digitais, e tem muita gente que não é público deles e que, às vezes, fica com o pé atrás, né? Se a literatura brasileira estaria perdendo qualidade diante disso. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. É claro que a gente vai ter sempre, né, tanto antigamente quanto hoje, bons e talvez nem tão bons exemplos assim de qualidade de trabalhos em diversas áreas, não é diferente na literatura. Mas dá para acreditar que tem bons nomes surgindo na literatura brasileira ainda hoje, Mariana? Sim, eu acho isso muito interessante, essa convergência aí entre a mídia impressa e a mídia digital. A Bienal é um exemplo disso esse ano. As redes sociais levaram novos leitores para dentro de um evento literário, ou seja, os jovens, pelo celular, pela tecnologia, pelo universo digital, foram até o evento presencial para comprar um livro com aquilo que eles estavam vendo nas redes sociais. Isso eu acho muito interessante. Eu acho também que a literatura brasileira contemporânea está vivendo um dos melhores anos aí, um dos melhores períodos nos últimos 50 anos. A gente tem grandes nomes saindo e surgindo de escritores jovens, de escritores que estão na internet. Né? A gente tem Itamar Vieira Júnior, a gente tem Jefferson Tenório, a gente tem Aline Bey, a gente tem uma série de autores jovens e contemporâneos fazendo uma literatura de qualidade, acessíveis, estão próximos aos jovens, estão nos eventos, dentro das bienais, dentro dos SESCs, das feiras pequenas, das cidades menores e da capital. Existe uma descentralização também, como o próprio Torturado, que é um livro que ele sai ali de um contexto só da capital, e de São Paulo e do Rio, traz os nossos Brasis aí dentro. Então, acho que a literatura ela vive um período muito bom e eu arrisco a dizer que nos últimos 50 anos aí, talvez, tenho lido, tenho conversado também com professores e pesquisadores e gente da área que devem concordar comigo que o Brasil tem se produzido uma literatura muito interessante. Vitor, queria ouvir então, também rapidamente, para a gente concluir esse debate, a sua opinião sobre esses novos nomes e esses próximos passos que a gente já consegue visualizar através deles do futuro da literatura brasileira. Guilherme, não temos como não enxergar, não dá para tapar os olhos para o que está acontecendo, essa transformação por meio dessa nova mídia, por meio dessa transformação digital, né? Quantos, né, influenciadores digitais, ou mesmo booktuber, né, eles começam ali encontrando seu público, daqui a pouco os seus textos, as suas falas, as suas lives, os seus programas dentro da nossa web se transformam em livros. Então, está se formando, sim, novos e importantes autores. Óbvio que o tempo vai dizer se ele é o autor de uma obra só, para ganhar dinheiro num determinado momento, ou vivendo um momento, uma situação momentânea e depois não aparece mais, ou se eles vão se tornar verdadeiramente grandes escritores com grandes textos para fazer com que ele tenha um público cativo e fique permanente e perene, né? Nós, por exemplo, a Câmara Brasileira do Livro também, ela organiza o famoso Prêmio Jabuti.
E vocês sabem que nessa edição, mesmo em ano de pandemia, se produziu muito em 2021, que são os livros publicados em 2021, só livros brasileiros, só não tem livros estrangeiros, de autores brasileiros. Em 2021, esse ano nós tivemos um recorde de inscrição, mais de 4.300 inscrições, dos mais diversos temas literários e dos vários estados brasileiros nós estamos representados ali. Enfim, a produção é muito rica e todos esses livros que estão lá, eles estão ali em livros físicos ou mesmo em livros digitais, e a população e o público leitor estão à busca disso, de novidades, sim, e eu acredito que é desafiador, mas nós vamos encontrando caminho, e o interessante é que depois esses mesmos livros depois são adquiridos também pelos programas de compras do governo, para onde eles vão mandar esses livros depois para oferecer para os alunos das redes públicas e até mesmo, eu estou falando com vocês direto aqui da Feira do Livro de Frankfurt, né, a maior feira do livro do mundo, onde se vende muitos direitos autorais, e encontrei aqui no estande do Brasil hoje vários autores, a própria Jamila Ribeiro estava no estande do Brasil, porque está fazendo intercâmbio para levar a literatura brasileira não só para a Alemanha, porque é uma feira internacional onde você encontra vários outros países aqui trazendo sua literatura, e o Brasil levando a literatura brasileira, a sua história, as suas demandas, os seus desafios, né? Enfim, tudo que está acontecendo por meio aqui dessa grande feira, que é a Feira do Livro de Frankfurt, que acontece todos os anos na Alemanha, e o Brasil tem um estande quase que permanentemente há mais de 30 anos. Então, e que a gente possa continuar vendo a nossa literatura, nossos autores, chegando tão longe, claro, principalmente chegando na casa do povo brasileiro, que é o que a gente quer levar a partir e através desse programa, né? Essa consciência para você que está assistindo, que se interesse e que ajude a incentivar as pessoas à sua volta a se interessarem pela paixão pela leitura e também pela nossa literatura nacional. Bem, eu quero agradecer a participação no nosso programa aqui, a gente está encerrando, mas antes eu preciso agradecer aos nossos convidados, começando pelo Vitor Tavares, ele que é presidente da Câmara Brasileira do Livro, também CEO da distribuidora e livraria Loyola, e iniciou a atuação no mercado editorial aos 17 anos na editora Vozes de São Paulo. Foi diretor e vice-presidente da CBL em outras gestões, diretor e presidente da Associação Nacional de Livrarias por 2 mandatos, além de ter sido membro da Comissão em Defesa do Livro, Leitura e Literatura. Vitor, até uma próxima, viu? Obrigado pela participação com a gente. Também agradeço a Mariana Bastos, ela que é jornalista com 15 anos de experiência no mercado editorial, atualmente coordenadora de marketing da editora Santuário e editora Ideias e Letras, e também proprietária da Livraria do Vale. Membro do Instituto de Estudos Vale Paraibano e membro honorário do Instituto Ruth Guimarães, também tem vasta experiência na curadoria de feiras literárias e culturais em diversas cidades. Você é de casa, né, Mariana? Seja sempre bem-vinda aqui com a gente, tá? Lembrando a você aí de casa que esse programa e todos os outros debates que a gente traz aqui na TV Aparecida, você pode conferir no nosso canal no YouTube, nesse link que está aparecendo aqui na tela. Não se esqueça de usar a hashtag Aparecida Debate nas redes sociais para a gente também ver as suas publicações sobre o nosso programa. Agradeço a cada um que esteve conosco nesta noite e a gente se vê no próximo debate na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Até lá.